Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu espero que você esteja gostando das aulas. E, se puder, coloque seu comentário aqui embaixo, o que você tem aprendido, o que tem sido de benéfico, né, para a sua vida. Vamos seguir. E se você não puder comentar, tô sabendo que tem uma galera que tem vergonha de comentar, vão ler meus comentários e tal, só curte. Curte o vídeo que também já me ajuda bastante. Vamos para Gênesis 17, versículo 21. Na aula passada eu pulei esse versículo propositalmente porque eu queria falar com vocês de uma forma que a gente seguisse um nível de raciocínio. E se você tem prestado atenção nas aulas, você tem visto que eu tenho fechado assuntos. Como vocês é uma turma que está começando agora, é muito importante fechar o assunto. Senão você fica cheio de janelinhas na cabeça e acaba que você não entende muita coisa do que está acontecendo. Por isso essa minha preocupação de seguir assunto por assunto para a gente fechar e aí você conseguir seguir para a próxima aula, tá bom? Então vamos comigo. Capítulo Gênesis 17, versículo 21, fala assim: Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época, no ano que vem. Ele já deu indício que no ano que vem, naquela mesma época, mas época é uma coisa muito ampla, né? Agora vamos lá. Capítulo 18. O Senhor Deus aparece a Abraão no bosque sagrado do Manre. E aí, tá. Então aqui. Desde que Adão, né, existia e existe algumas aparições de Deus na Terra. Todas as vezes que você vê a palavra Senhor, eu já falei isso no livro de dúvidas e tal, na parte de dúvidas, no vídeo, Senhor, todo em letra maiúscula, a gente está falando de Deus. Em algumas vezes você vai ver ele aqui na Terra. Nesse caso aqui acontece com Abraão. E todas as vezes que Deus aparece fisicamente, é importante entregar uma oferta. Eles tinham esse costume e nós é que esquecemos, porque quando a gente vai no culto, a gente, em vez de levar uma oferta, e eu não estou falando só de oferta física, eu estou falando de oferta, o seu corpo como oferta, seu louvor como oferta, sua adoração como oferta, não, a gente vai para receber. Olha como é que a gente inverteu. A gente vai lá e fala assim, ai Deus, o que o Senhor vai fazer por mim no culto de hoje? Não, o culto é de adoração, é você que entrega. Não é ele, é como se você estivesse indo no aniversário de alguém esperando você receber o presente. Apesar que hoje em dia as festas de hoje a gente é que dá presente. Não. Mas nessa época não. O certo, não. Quem vai é que leva o presente. E aí, quem vai até Deus, né? E aí ele aparece e Abraão corre para fazer uma refeição para eles. E aí ele fala assim, versículo 9. Então eles perguntaram. Tá Deus e 2 anjos aqui, tá? Onde está Sara, sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse, no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. Nessa época, Sara, sua mulher, terá um filho. Olha como é que já deixa bem claro. A sua mulher, Sara. Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Queria que você anotasse isso, porque lá no finalzinho a gente vai falar sobre isso, no final da história de Abraão. Por isso, versículo 12, Sara já havia passado da idade de ter filho. Versículo 12, por isso, riu por dentro e pensou assim, como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Afinal de contas, ele revelou que ela riu, mas ela não riu para fora, ela riu para dentro. A Bíblia deixa bem claro. Mas o Senhor respondeu. Ela disse, eu não estava rindo, mas o Senhor respondeu, não é verdade. Você riu mesmo. Olha como é que Deus é incrível. Ele vê as intenções do nosso coração. Então não adianta mentir para ele. É como se você quisesse mentir para quem te fez. É como não é você fazendo isso. E ele sabe quando você está errando. E ele não está lendo você, ele sabe. Muitas das vezes ele faz isso para a gente poder se descobrir, mas ele já sabe quem é você há muito tempo. Vou te mostrar algo, não sei se você conseguiu observar,
Como eu já falei, a Bíblia é muito sucinta, muito resumida. E aí eu queria te explicar o que ele fala 1 ano. Mas vamos parar para pensar o que era 1 ano de Sara? 1 ano de Sara todo mundo sabe que são 9 meses de gestação, sendo que na verdade são 40 semanas, ou seja, que são 10 meses. Então, 10 meses da vida de Sara, ela vai estar grávida, porém, a evidência da barriga não começa no primeiro mês. A evidência da barriga começa mais ou menos pelo terceiro mês. E aí, vamos pensar, uma pessoa que está morando num deserto, ou melhor, naquela situação, naquele tempo, morando em cabanas, e aí ela, óbvio que viriam doenças, conjectura comigo, imagina comigo. Então ela tem que confiar numa promessa que ela não sabe se é uma barriga d'água, se é uma gravidez psicológica, porque olha quanto tempo, o inferno trabalha o tempo inteiro na nossa mente para que a gente aborte os planos do Senhor, para que a gente desista daquilo que o Senhor falou na nossa vida. E esse período que Sara tem que ficar ali, ela não consegue fazer um exame de sangue, uma ultrassonografia, ela não tem a certeza absoluta que realmente dentro do ventre dela vai nascer uma vida. Consegue entender a dimensão? Então a confiança de Sara é pelo que o Senhor falou e não pelo aquilo que ela está vendo. Porque ela só vai ter certeza do filho quando o filho chorar. Ou seja, quando ele nascer. Porque até o momento do parto, o inferno vai falar na tua mente. Ou melhor, até o momento do cumprimento da promessa, o inferno fala na nossa mente. Não vai acontecer, isso é mentira da sua cabeça, isso é uma doença, você vai morrer no parto. Essa criança vai nascer doente porque você já é muito velha. O tempo inteiro o mundo fala na tua cabeça para que você aborte o plano. Porque se você toma uma erva, você toma um remédio, você toma uma coisa, você abortou o plano. E aí vamos para a nossa vida espiritual, você sai da direção da promessa. Inclusive, se você quiser entender um pouquinho sobre promessa e propósito de vida, dá um pulinho aqui no YouTube que tem 3 vídeos que falam isso. É muito bom fazer a sequência para você poder entender como o inferno trabalha na nossa mente o tempo inteiro para você sair da direção. Porque se você sair da direção, automaticamente Deus não tem mais obrigação de cumprir, porque foi você que saiu. Então, Sara passa assim 1 ano de uma guerra espiritual entre ela e ela mesma. Porque ela precisa acreditar que a promessa vai se cumprir, ao mesmo tempo que ela não tem como comprovar que a promessa vai se cumprir. Olha como é tão espiritual. Você tem que crer que Deus está fazendo mesmo quando você não consegue ver, porque a fé é crer sem ver. E aí você precisa confiar naquele que te fez a promessa. E Sara nos mostra exatamente isso. Tanto é que você vê que o nascimento de Isaac acontece no capítulo 21. Deus cumpriu a promessa. Só que Sara teve que ser paciente para aguardar o tempo da promessa. Sem contar o tempo que ela já estava esperando antes. A gente está falando dessa última, que ele dá um tempo, ele dá um time, ponto e acabou. E sem contar as adversidades, porque, gente, ela já era velha, já não tinha mais... como ela mesma falou, não tinha mais atividade sexual, não tinha mais desejo, e tudo isso. Isso tudo a gente vai ver lá na frente, porque Deus não faz nada inconsequentemente. Eu vou mostrar isso para vocês mais para frente. Tá bom? Então, fechando esse 1 ano de Sara, Isaac vai nascer, mas eu vou gravar um outro vídeo, porque eu não queria misturar as ideias. Isaac vai nascer no capítulo 21, e a gente vai seguir a sequência do que acontece pós o nascimento de Isaac, tá? Capítulo 21 fala assim, versículo 2. Não, versículo 1. De acordo com a sua promessa, o Senhor abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. Um menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. E Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. E quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse, Deus me deu motivo para rir. Lembra que ela riu? Quando Deus falou que ela ia ter um filho? Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar dele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado, e no dia que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Agora eu te falo, já era velha, certo? E mesmo assim amamentou. Já era contra as leis biológicas ela engravidar. Mas o Deus que fez a promessa, fez ela engravidar. O Deus que fez a promessa cumpriu além daquilo que ele tinha dito, porque ela ainda amamentou. Ela ainda criou o filho. Consegue pensar que Deus é esse Deus? Que ele faz a promessa, ele cumpre a promessa, ele dá a manutenção, ele cuida de você e cuida da promessa dele. Mas para isso a gente precisa continuar nos caminhos dele. Não foi errado Sara duvidar. Não foi errado Sara rir. O que é o errado é ela mentir.
O que é o errado é quando a gente fala assim pra Deus, não, eu confio. Tá mentindo. Se você não confia, você tem que falar, Deus, eu não tô conseguindo confiar, não tô conseguindo crer. Olha, Tomé era discípulo de Jesus. E Tomé, ele era cético, ele era assim, ó, só acredito vendo. Nesse estilo. Jesus em nenhum momento tira dele isso. Só que Tomé era sincero. Senhor, eu não consigo acreditar nisso. E aí ele fala, Jesus, eu só vou acreditar se eu conseguir colocar a mão no buraco das feridas, onde está cortado. Eu só vou acreditar assim. Jesus ressuscita. E vai até Tomé e fala, não, você vai colocar a mão aqui, você vai ver que os cravos entraram aqui. Então você vai ver que Jesus não tem problema com gente que duvida. Jesus não tem problema com gente. Óbvio que ele fala que era melhor aqueles que creem, mas ele não tem problema, ele tem problema com gente que mente. Gente que está 200 anos na igreja e fala, eu acredito, mas não acredita. Seja como o pai daquele menino que tinha, esqueci o nome da doença, que não, em uma das parábolas ele fala, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Ajuda a acreditar aquilo que eu não estou acreditando. Ajuda a aumentar a minha fé. Ajuda-me. Seja sincero com Jesus. Porque como a gente falou no início de Sara, ele já sabe. E ele sabe o que você está pensando, ele sabe do que você está rindo. Ele sabe. Quem não sabe que ele sabe é você. Bom, que Deus te abençoe. Te espero na próxima aula. A gente vai falar na próxima aula, sabe de quê? A gente vai voltar para o capítulo 19 e vamos falar sobre Sodoma e Gomorra. Que Deus te abençoe, paz.